vídeos que eu estou produzindo, de modo algum é para massacrar, destruir, menosprezar. Esse não é o objetivo. O objetivo é trazer as mulheres e os homens à consciência. Então, você é livre para estar aqui nesse canal, para ver o material que a gente tem produzido, porque o interesse nosso é abençoar a sua vida e impedir que outras pessoas caiam no abismo, tanto rapazes quanto moças, e as que já caíram no abismo, ver exatamente a situação que se encontram e tentar aí melhorar o máximo que puderem as suas vidas. Não estou aqui querendo destruir a vida das mulheres que estão na condição de mãe solteira, de mães solteiras. Já falei no outro vídeo um pouco sobre isso, falei que eu estou produzindo 4 vídeos sobre esse assunto, porque é um assunto que requer muito a nossa atenção nesse tempo. Então, o meu conselho básico para os homens é: não se case com uma mãe solteira. E aí eu vou explicar por quê, e eu espero que você, que já é mãe solteira, que eu não estou falando contra você, mas estou falando principalmente para os rapazes que ainda não se casaram, que ainda não têm suas vidas destruídas, para que eles não caiam no erro e para que as meninas que ainda não engravidaram fora do casamento não se relacionem fora do casamento, não tenham filhos sem pai, sem o comprometimento do homem, para que essas mulheres sejam mulheres que entendem as características dos homens, as características masculinas. E esse é meu foco mesmo principal, é a gente levar esse conhecimento e as mulheres que caíram no fracasso serem acordadas e transmitir esse conhecimento para suas filhas, para suas meninas. As mulheres que estão indo para as igrejas cristãs tomarem consciência de como foram enganadas e dessa forma a gente conseguir salvar a futura geração, fazendo meninas entenderem o papel da mulher e o papel do homem. Então, o papel da mulher tem sido amplamente falado em tudo que é lugar. Papéis errados, distorcidos, mas tem sido dado valor. Agora, para o homem, são pouquíssimos os lugares onde o homem tem vez e tem voz. Então, por isso, nesse canal, eu dou mais ênfase às funções e às características masculinas. Vou fazer todo um conteúdo, estou preparando um material sobre as funções femininas. A gente vai estar estudando sobre isso, eu vou estar passando esse conteúdo, mas por enquanto eu preciso firmar na mente das mulheres qual é o papel do homem, qual é a função do homem. A gente precisa que esse material chegue o mais longe possível. Então, já me ajuda com ações pequenas. A primeira delas é curte esse vídeo. Curte pelo poder do nome de Jesus. Essa sua ação é poderosíssima para impulsionar esse conteúdo e fazer com que ele chegue mais longe. Também, se você não é inscrito, seja de que religião que for, embora o meu foco seja restrito à vertente cristã, à visão cristã, eu convido você a fazer parte desse canal junto comigo. Vem, se inscreva, ative o sininho para que você possa receber nosso conteúdo, e assim também é uma forma de garantir visualização e expansão para que essa mensagem chegue mais longe. Nos ajude com essas ações pequenas. Deixa aí já agora a sua curtida, que é para você não esquecer e assistir o vídeo. E outra coisa, assiste o vídeo até o fim. Eu tenho algo muito importante para passar nesse vídeo aqui para você, então não sai daqui. Essas mulheres, não é, que se tornam mães solteiras, vêm carregando um histórico negativo, um histórico de erro, de quebra de autoridade espiritual. Primeiro, da quebra de autoridade de Deus. Então, já são meninas que foram induzidas a desrespeitar a maior pessoa do universo, que é Deus. Não tenha medo desse tipo de mulher, porque se elas não têm temor de Deus, não vão ter nenhum temor de fazer nenhum mal,
de buscar nenhuma lei, de inventar nenhuma mentira para destruir a sua vida. Outra coisa, se elas estão grávidas, é porque houve também um homem que valorizou o pecado delas. Então, o homem legitimou o erro delas. Presta atenção, aí você vai casar com uma mulher que já se entregou para um homem que valorizou o erro dela. Elas desrespeitaram Deus, quebraram uma ordem espiritual de se guardar, de guardar o templo de Deus, se entregaram a paixões humanas e depois você vai levar esse tipo de mulher, que já é uma mulher que já foi usada pelo pecado por outro homem, para a sua vida. Presta atenção o que você está trazendo para você. Então, a primeira coisa aqui, não case com mulheres que já são mães solteiras. Por quê? Porque elas já se entregaram para um homem antes do casamento, já tiveram um relacionamento antes do casamento com um homem que não cumpriu o seu papel e que já fez uma quebra emocional nessa mulher aí. Então, ela já fez uma quebra de autoridade espiritual, já está em rebelião com Deus, porque quebrou uma ordem de Deus, e, além disso, já se entregou para ser usada na promoção do erro. Já está com um filho sem pai, que é um filho que não vai respeitar a sua autoridade e que você só vai ter o único direito de fazer tudo o que agrade a ela para bajular, para não ferir, você não vai ter direitos dentro dessa casa por causa dessa outra criança que vem de fora, que essa mulher, por causa de ser mulher e ter esse envolvimento afetivo com os filhos, vai valorizar essa criança que veio de fora, desse outro relacionamento, mais que a você. Ela não vai te amar mais do que ela ama aquele menino, aquele filho. Eu já tenho falado sobre a questão do amor feminino, que é completamente diferente do amor masculino. Quando a Bíblia fala para o homem amar a sua mulher, é porque o homem tem verdadeiramente a capacidade de amar. Ele se entrega pela mulher furiosamente, um amor espiritual de proteção mesmo. Mas a mulher não tem esse sentimento. A mulher tem um sentimento afetivo pelo homem que vai depender de um N circunstâncias. A mulher não se importa com beleza, não se importa com aparência física, supera tudo isso daí em função de uma ordem espiritual maior que está sobre a cabeça dela. Não é que a mulher não é capaz de amar, não é isso que eu tenho falado. Eu tenho dito que o amor feminino é diferente. Ele vai escolher focos e vai estar debaixo de leis espirituais. A mulher se liga aos filhos de modo espiritual. O homem se liga à mulher de modo espiritual. E essa é a proteção de todos. Quer dizer, a mulher está, e eu sempre falo sobre a hierarquia de dominância espiritual. A mulher está debaixo de tripla proteção: Deus, Jesus Cristo e o homem. Os filhos estão debaixo de quádrupla proteção: Deus, Jesus Cristo, o homem e a mulher. Todos, cada um no seu papel, amando intensamente de acordo com as leis espirituais de Deus. Entre escolher, se a mulher tem de escolher entre o pai legítimo dos filhos e os filhos, ela escolhe os filhos. Na maioria das vezes, existem mulheres com traumas, com distúrbios, com transtornos, existem mulheres doentes, existem mulheres doentes no mundo espiritual e no mundo físico, existem. E são essas mulheres doentes espirituais que escolhem um homem mais do que escolhem cuidar dos seus próprios filhos. É só isso que você tem de entender. Olha o que você está trazendo para a sua vida, homem. Primeiro,
que se há relação sexual fora do casamento, já houve um rompimento espiritual, então já está errado, já há demônios atuando, já vão entrar nisso aí porque já tem ilegalidade. Então você já está com uma brecha, já está abrindo uma porta para o demônio entrar na sua vida através da vida de uma mulher que já foi corrompida. Isso tem de ficar na nossa cabeça. Essas leis espirituais, elas são para nossa proteção e para o desenvolvimento pleno do reino de Deus. Olha só, José Daniel Um-in, eu tenho dificuldade de falar esse nome, né? Um-in. Joseph Daniel Um-in estudou, ele é um antropólogo, estudou 80 sociedades não civilizadas e as grandes civilizações antigas e modernas. Ele estudou babilônicos, sumérios, romanos, gregos, anglo-saxões, e quanto mais forte eram as restrições sexuais, mais era o nível elevado daquela civilização. Quanto mais baixo o nível moral, o nível de imoralidade, menos aquela civilização resistia e crescia. Gayle Rubin e Judith Butler, que tem doutorado lá no conceito de desejo de Hegel, né? Dizem, né, essas feministas aí, dizem que algo maior que a eliminação da opressão contra a mulher, presta atenção se elas querem eliminar a opressão contra a mulher, não é? A eliminação dos papéis sexuais, é a eliminação dos papéis sexuais, é o sonho de uma sociedade andrógina e sem gênero. Isso são feministas que estão falando essas coisas. Nós precisamos acordar para essas falas, e elas escrevem nos livros delas, colocam nos jornais, publicam, estão aí abertos para todo mundo, em todos os informativos. Não é para se cuidar da mulher, você ser uma mãe solteira, não é bênção na sua vida. Isso estão usando para destruir a mulher. O único prêmio que o homem tinha depois do casamento era a pureza e a virtude da mulher, que é tirada pelos próprios homens hoje, que apoiam essas mulheres que têm relação sexual fora do casamento. Então, homem, se você hoje está se achando numa situação desfavorável, numa situação de sofrimento, o quanto você se relacionou fora do casamento, o quanto essas mulheres que têm um filho tiveram um homem antes do casamento. Então, homens e mulheres estão corrompidos por essas pessoas que só querem destruir a sociedade e criar uma sociedade andrógena e sem gênero. Olha o que aconteceu no passado com as sociedades, o casamento, olha a bênção que trouxe para as sociedades, não é? O que eles jogam publicamente, ajudar as mulheres, combater a violência contra a mulher, mas o que é real que eles têm feito? A quebra da ordem presente para implantar ideologias de Marx, de Hegel, de Gramsci, a fim de instaurar esse império mentiroso da igualdade. Qual é a igualdade que tem uma mulher, que tem um homem responsável por ela, pelos filhos, pela família, e uma solteira que está jogada na rua sem responsabilidade de ninguém, que vai entrar para um novo casamento levando maldição para a vida de um homem? Não case com mulheres que são mães solteiras. Você que é rapaz, não faça isso com a sua vida. Moças, não se relacionem fora do casamento, não se transforme numa mãe solteira, porque você vai ser maldição na vida daquele que entrar na sua vida. Todos esses relacionamentos quebrados de homem e de mulher que vão se voltando para se recuperarem, se restaurarem e refazerem casamentos, são relacionamentos que trazem demônios para dentro da vida das pessoas, para dentro da casa das pessoas, que estão destruindo a vida das pessoas. Final do século XX, século XXI, é o mais violento de todos, matou mais e tem matado mais através da desvalorização de si mesmo. Quantas pessoas não têm mais vontade de viver, não têm mais permanência nas coisas, não têm mais persistência, estão fadadas ao tédio,
a desmotivação, a prostração, a falta de atitude para fazer coisas simples e rotineiras, sabe? 90% do trabalho do homem toda a vida no passado foi levado para dentro de casa para construir uma vida abençoada para filhos e para mulher. Eles escondem as mentiras deles por trás de pesquisadores, influenciadores, professores, toda uma equipe formada, projetada para poder destruir os padrões sociais, tirar a mentalidade das pessoas daquilo que é certo e introduzir as ideias deles para que as pessoas possam ser controladas por terceiros, destrói a identidade individual de cada um, a identidade individual das pessoas, abolir o ser humano, fazer o ser humano abolir a si mesmo através de uma desorganização mental, da falta de controle sexual, da falta de domínio dos impulsos primitivos, daqueles impulsos mais básicos. Gente, acorde pelo poder do nome de Jesus e não permita mais que o inimigo brinque com as nossas vidas. Deixa aí seu comentário nesse vídeo. Não sai sem ir lá na descrição e ver o material precioso, poderoso que eu preparei sobre as funções de homem e de mulher e a importância de todos eles no reino de Deus. Que Deus abençoe e multiplique esse conhecimento no seu coração.